Shalom, meus amados amigos, sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Exatamente, eu, seu amigo Rivanildo Menezes, agora regenerado pelo poder do nosso Salvador e do nosso Pai Eterno, né? Durante 30 anos ali do sistema religioso, daquelas mentiras do sistema religioso, e agora, depois passei, né, para ser ateu, e agora liberto pelo poder do nosso Pai novamente, mas não para dentro daquele sistema religioso, mas sim para a verdadeira igreja do Salvador, que somos nós, né? Realmente nós temos que passar por alguns processos na nossa vida para a gente aprender. Muito bem, o meu testemunho vai ser gravado aqui, mas vocês já sabem que eu fui ex-ateu militante. O canal Originais Gregos da Bíblia é meu, pertence a mim. Muitos anos ali militando, xingando Deus, né? Um cara totalmente endemoniado, sabe? Aquela coisa horrível, aquela coisa desequilibrada. Então hoje nós estamos aqui para trazer as mensagens do nosso Salvador para as pessoas e mostrar para eles, todos aqueles, o que é as contradições bíblicas. Na realidade nós vamos descontradizer aquilo que aparente é contradição, né? Então, a única coisa que você pode fazer aqui, tá? É você se inscrever no canal, tá bom? Você vai se inscrever aqui no canal. Esse é o nosso canal oficial agora. O canal Originais Gregos da Bíblia, ele é apenas um espinho na minha carne. Eu vou deixá-lo ali, quietinho, com todos os meus vídeos xingando a Deus, falando mal de Deus, para que as pessoas vejam que somente o Criador é poderoso para mudar a vida das pessoas. Tá? Então tá lá. E agora aqui nós vamos falar do nosso Pai, tá? Gratuitamente, não tem que pagar nada, não cobramos dízimos, nem oferta, absolutamente nada. Mas caso você queira participar do nosso canal, é só você acionar o sino de ser membro. Se você quiser, você pode se inscrever e você pode acionar o sino de notificação. Esse sino de notificação você coloca em todos, onde o YouTube vai mostrar para vocês, tá? Aonde quando eu estiver lançando o vídeo, né? Só que tem um problema na plataforma, de vez em quando seria bom você estar passando por aqui, tá ok? Então tem muitos vídeos novos, muitos vídeos interessantes, e vamos aqui ao que interessa. Pessoal, deixa eu voltar no quadro anterior. Hoje aqui tem muita gente comentando, aqui o pessoal está com a gente, né? Que o Pai seja louvado por isso, que o Pai possa guardar a vida de vocês, o nosso Criador eterno. Bom, muito obrigado de coração, né? E aqueles que são servos do Criador sabem realmente que quando o Pai realmente transforma a vida de uma pessoa é algo inacreditável, né? Então o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Primeiramente, pessoal, nós vamos tentar entender uma coisa que é muito pregada pelo ateísmo militante. O que é o ateísmo militante, né? O ateísmo militante é aquele ateu fanático, aquele ateu de panela, é aquele ateu de facção criminosa, é aquele ateu que quer ir para cima com tudo, que quer ofender, que quer fazer qualquer coisa, porque o ateu da facção criminosa, ele odeia o cristianismo. A conversa é tão... falam bonito, se expressam bonito, mas não é todos os ateus, tá? Entenda, não estou generalizando porque eu fui do meio dessa raça aí. Então não é. Tem ateus lá que ficam na deles, que não se importam, que simplesmente entende que cada um tem direito de acreditar em Deus ou não. Pois o motivo quando eu saí desse meio, para mim, um lixo, né, que é o ateísmo, então houve-se uma revolta muito grande. E na realidade, né, eu posso confessar para vocês que eu nunca fui esse ateu de verdade, que é a falácia lá do escocês, né? Não tem ateu de verdade. Porque tem dessa organização aí, esquisita, né? Meio, eles chegam a dizer assim, ó, o ateu de verdade não nega Darwin, o ateu de verdade não nega fulano, o ateu de verdade não nega ciclano, é aquele discurso, né? E ali os seguidores ali estão todos hipnotizados, né? Não pensantes, é inacreditável o que está acontecendo no meio dessa nojeira que é esse ateísmo por aí. Que os ateus, né? Intelectuais de verdade, eu acho que esse pessoal tem até vergonha, né, desses tipos de ateísmo por aí, e com certeza, vocês sabem muito bem que eu nunca fui ateu de verdade, porque nunca quis ser, mas ser apenas um revoltado contra a igreja de Jesus Cristo. Vamos aqui agora para o que interessa, gente. Quando a gente está dentro do sistema do ateísmo, a gente quer encontrar todas as pérolas para afrontar a Deus, tá? Eu, como era um cara revoltado com Deus, revoltado com a igreja, eu decidi, falei o seguinte, olha, eu vou detonar Deus, eu vou acabar com Deus, eu não quero saber de Deus, eu vou falar mal dele, eu vou escarnecer dele, eu vou xingar ele publicamente, vou fazer, e tá aí o testemunho, fiz o diabo a quatro, como diz o ditado popular, sabe? O diabo a quatro, fiz tudo.
tudo para desmoralizar o nome do Pai. Beleza, fui lá. Quando chegou o momento, o Criador, quando ele dá um basta e ponto final. Não tem jeito. As pessoas espirituais sabem realmente, porque não tem como a gente enganar os servos do Criador. Realmente houve a minha conversão. Realmente eu voltei para os braços do Pai, né? Então muita gente não consegue entender que isso acontece. Paulo, ele transformou-se num dia só. Ele estava indo para Damasco lá para pegar os cristãos, até executar alguns, né? E no caminho, no mesmo dia, ele simplesmente encontrou com o Messias e ali ele se transformou. E é assim que o Criador traz, é assim que ele faz nas nossas vidas. Você pode estar querendo, eu quero ter uma experiência assim, assado, etc. Cadê agora a cura? A conversa do ateu é a mesma patotinha de sempre, a mesma burrice, né? Porque o ateu, vamos dizer assim, de verdade, né, para esse povo, eu acho que é burro. Por quê? Porque o ateu de verdade ele é burro porque ele não abre espaço para possibilidades da existência de um Deus ou não. Aí você tem, né, escolha entre crente, agnóstico ou ateu. Fala só das 3 posições. Tem várias. O cristão, o agnóstico e o ateu. Né? O ateu é burro porque ele acha que é o dono da verdade, então ele descarta toda possibilidade da existência do Deus. Ele está com o coração tão fechado no seu orgulho, na sua ciência, que ele acaba esquecendo. Inclusive, esses ateus que se alegam ser verdadeiro, eles se esquecem, porque ficaram brabo, né, quando a gente volta para o Messias, porque a raiva é contra a igreja. E ali você percebe que a própria ciência muda de ideia, né? Lembra quando começou aquelas picadas, né? Só pode tomar picada de uma determinada farmácia, não pode tomar de outra. Depois eles mudaram de opinião, falou que pode misturar tudo. Vocês entenderam, né, como é que é? Então, se a própria ciência muda, então para essa facção religiosa aí, ateísta, porque essa é uma facção religiosa ateísta, né? Então é perigoso, tá? Porque isso aí pode levar muitas pessoas aí a um problema muito sério, né? Porque na realidade o ateísmo, ele é uma fonte sem luz. Ele não tem saída, sabe? É muito orgulho, é muita vaidade, é só zombaria, é xingamento, tá? Eles dão aquele ar de intelectual, mas por trás eles estão rindo da cara da pessoa. E se você é cristão, se eu fosse você, eu não assistiria nenhum vídeo desse pessoal. Sabe por quê? Porque não adianta, a escritura diz para você não dar pérolas aos porcos. Porque são pessoas desigrejadas que já escolheram o seu caminho. Né? Então eles se vestem de paletó, tudo bonitinho, para apresentar para as pessoas, coloca a Bíblia no braço, né? Coloca lá um nome bonito, de teologia, que não sei o quê, e aí na realidade é só para atrair, é uma isca para atrair crente. Depois que você cai na rede deles, aí eles fazem de você de gato e sapato. Tá? Então não faça isso, caia fora, fuja da aparência do mal, como diz as escrituras. Inclusive, tá? Passa esse vídeo para os nossos irmãos cristãos para evitar esses tipos de canais. Tá? Chega lá, olha, vê que a pessoa tá falando mal de Deus, cai fora. Cai fora porque não você vai se alimentar, vai alimentar um ódio dentro de você, tá, contra Deus e etc, e aí você vai se prejudicar. Quando você der fé, você vai estar que nem eu era no passado, xingando Deus, etc, e fazendo de tudo. Eu já tive uma oportunidade de reconciliar com o Criador, e cada um vai ter a sua, né? É a questão do tempo. Só que uns, infelizmente, vão resistir por causa do orgulho. Mas as escrituras diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, ele bateu na porta da minha vida, no meu coração, eu abri e ele ceou comigo. Isso é muito importante. Todos que são cristãos sabem do que eu estou falando, porque muitos cristãos já tiveram experiências com o Criador e sabem da existência dele. Não se prova através de uma fotografia, mas se prova através de evidências. O próprio ateu, ele é a própria prova da existência de Deus. Né? Ele não precisa se provar para ninguém. Ele não tem que se provar para ninguém. Ele existe e ponto final. Não tem como negar isso. Brigar com Deus, resistir, é a mesma coisa de bater numa faca com ponta, né? Você vai se machucar e não vai acontecer nada com ele. Ele sempre vai continuar sendo Deus. Bom, dito isso, né, falando dessas pessoas revoltadas, a gente sabe que quando o ateu se revolta contra Deus, ele tem o costume de ler versículos isolados. Olha só como que o negócio é complicado. Olha só que eu vou provar para você que esses seus ateus aí são realmente, eu vou dizer para você, eles são enganadores, são canalhas mesmo. Olha como é que é. E esses textos eu lia lá no meu canal, eu mostrava pro pessoal várias vezes, e não tinha nenhum dos próprios ateus que ia, sabe, me confrontar. Nenhum. Ele sempre mesmo olhava eu falando.
tá? Olha só, Deus, ele criou o mal. Deus, ele pratica o mal. Como é que eu vou acreditar em Deus? Como é que eu vou servir a Deus? Que Deus é esse? Ele cria e pratica o mal. Tá aqui Isaías 45:7. Aí ele recorta o texto bíblico. Olha só como são sujos, rapaz. Ele recorta o texto bíblico e sai colocando lá, coloca uma foto, não sei da onde, e vai pro Facebook, vai pro Instagram, vai pra toda a rede social. Apenas o versículo isolado. Pois é, gente. Olha como são tonto. Olha como tem papagaio, é um copiando o trem do outro. Nenhum estuda nem o contexto, mas sabe por quê? Por orgulho. Pois hoje vamos mostrar para você aquilo que eu falava lá no canal Originais Gregos da Bíblia, porque eu realmente estudava, descontradizendo as contradições. Aí você fala, Rivanildo Menezes, então quer dizer então que você nos enganou, Rivanildo Menezes. Peraí, eu não enganei ninguém. As supostas contradições tá aí. Qual que é a sua obrigação? Estudar. Já que eu enganei você, então você tem que mais fazer. Sabe que eu fui usado pelo diabo para te tirar da igreja? Agora que você deveria ter a oportunidade de sair de lá e voltar para Cristo. Enquanto há tempo. Porque as portas estão se fechando. Você deveria fazer isso. Aí outro vem argumentar. Não, o Rivanildo é mau caráter porque só queria ganhar dinheiro no meio dos ateus. Vendendo material, falando de Deus. Agora muda de opinião porque não estava conseguindo mais vender material. Aí eu fico pensando na minha, né, gente? Se você tem o material, você tem o direito de vender. É meu. Agora olha o que acontece. Eu fico pensando, os da panela lá do Tonho, mete o pau que o Rivanildo Menezes ganhou dinheiro vendendo material. Cara, tô vendendo, né? Compra quem quer. Agora, eles não ganham dinheiro com o ateísmo? O seu Sexta-feira 13, lá o outro lá, o Tonho das Panelas, entendeu? O garoto maroto, não ganha dinheiro com ateísmo. Vocês estão enchendo o bolso dos caras de dinheiro e fala dos pastores. Quem são vocês para ter moral? Quem é vocês, ateus, para ter moral? Olha lá quanto de grana vocês dão para esses caras, enchendo o cara de dinheiro. Vocês estão enchendo os caras de dinheiro. Aí eles dão de moralista, que é só dinheiro. O Jailson não para de pedir dinheiro. É todo dia lá no canal dele. Entendeu? E tu tá enchendo o bolso dele. O que ele tá trazendo pra você? O quê? Textos copiados dos outros. Porque ele só copia as coisas dos outros. Eu vou mostrar pra você que esses caras não manjam nada. Eles não estudam de verdade. Vai na cabeça do Rivanildo, vai na cabeça de fulano, vai falando de crânio e acaba acontecendo isso aí, ó. São gado guiando outro gado. Ou seja, é um cego guiando outro cego. Pois vamos mostrar realmente se Deus pratica o mal. Tá na Bíblia, não tá? Tá escrito. Mas antes de entender alguma coisa, gente, antes de você pegar o texto, agora eu quero ver se eles vão ser honestos mesmo. Eu quero ver se eles vão ser honestos mesmo para falar o que eu vou mostrar aqui. Será que é Deus realmente que pratica o mal? Mas está dizendo lá, Rivanildo, sim, está dizendo, mas vamos olhar toda a história do texto. Se você não lê todo o texto inteiro e ver a historiedade dele, o contexto, você realmente vai pegar só aquele versículo isolado e vai sair espalhando para todo mundo. A impressão que dá é que Deus realmente não presta por causa de um versículo. Aí é fácil, né? Aí é fácil acusar o Criador, né, por causa de um versículo, como eu fazia lá atrás, não é? Só que eu sabia do texto. Mas a minha revolta contra Deus não deixava eu falar. Porque eu tinha raiva de Deus. Até o momento ele que me deu um basta. Porque eu estudei a Escritura, eu conheço a Bíblia. Agora esse pessoal só é papagaio em cima de papagaio, não tem ateu. O interesse dos caras realmente, se eu ganhava dinheiro como você está alegando, e eles também, você também está ganhando dinheiro. Agora, se eles pararem de pedir dinheiro, então pare de dar dinheiro pro pessoal. Não dá mais nenhum centavo, nenhum. Não dá, como é que fala, superchat. Não manda dinheiro para nenhum deles. Para tu ver se eles vão fazer o ateísmo com amor. Que eles querem anunciar para vocês e criar essa nova religiosidade do ateísmo por amor. Que não tem nada de amor e não, tem interesse. É interesse. Que nem um homem das minhocas que quer lá ganhar, você vai ganhar 100 mil reais por mês, isso vai custar dos cofres público, né? E você vai votar nele. Né, para defender animais. Os animais já tem um pessoal que defende os animais. Se a preocupação é tanto os animais, os bichinhos, porque eu amo animal,
Então não precisa entrar na política para defender animal. É só ir numa ONG. Né? Ó, eu vou numa ONG, eu vou tirar aqui porque é professor, vou dar um pouco do meu salário para proteger os animais. Para que vai se infiltrar na ciência? Na política, né? Aí vem com conversa da ciência, porque tem que ter lugar na bancada, que não sei o que. Gente, esse ateísmo aí é cavalo de Troia. Esse tipo de ateísmo é sustentado pela maçonaria. A maçonaria não é simplesmente algo contra o catolicismo, não, é contra tudo que se chama Deus. Eles têm aquela aparência de dizer, não, mas tem que acreditar no Criador, etc. Aquilo é o ecumenismo. Alberto Park já relatou que ele queria destruir a igreja. Certo, sim, com maior potência por causa do cristianismo. Mas houve uma briga lá atrás. Houve uma briga lá atrás entre a maçonaria e os padres. Entendeu? Mas o objetivo da nova ordem mundial é exatamente isso. Só que um ateu mesmo, que não acredita em Deus, o ateu mesmo, tá? Vamos usar até essa expressão aí, que é o cara, tá? Que fica na dele, são professores de faculdade, que tem as suas dúvidas. E mesmo assim ainda tem dúvidas se são realmente ateus. Mesmo assim, esse pessoal fica na dele. Não tô falando dessas pessoas e não. Eu tô falando desse pessoal desigrejado. É tudo revoltadinho. É tudo revoltadinho que quer colocar a culpa um no outro, né? Então, já que o Rivanildo Menezes ganhava dinheiro com os ateus, que se aproveitou, como vocês estão alegando, então por que o Jailson, o outro lá, tá ganhando dinheiro? Eles não estão ganhando dinheiro com o ateísmo também? Não, claro que estão. Você é um bobo que tá dando dinheiro todo mês pro cara. Olha lá, o canal dele já ganha uma fortuna e você ainda dá mais dinheiro pro cara. Então quem é bobinho no negócio? Bobinho é vocês. É vocês que estão caindo na lábia dos caras. Pois é. Então para de dar dinheiro pra tu ver. Uma crise dessa danada, desemprego, as coisas tudo caro e tu andando, sustentando ateu pra falar mal de Deus. Tenha paciência, pô. Tenha paciência. Ah, gente, vocês são bobos demais, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos aí para nossos estudos das escrituras, né? Você não é obrigado a acreditar em Deus. Inclusive no outro canal, eu sempre falava nos vídeos. Eu sempre falava. Gente, o objetivo desses vídeos... Olha o que eu falava. Pessoal, o objetivo desses vídeos não é fazer você desacreditar de Deus. Eu já estava dando sinais para você. Né? Não é para fazer você desacreditar de Deus. Aí eu concluí a frase. São muitos vídeos. Acho que praticamente todos eu falava isso. E eu falava o seguinte, olha, o que você tem que fazer? Acreditar em Deus ou não é algo muito particular. Depende de cada pessoa. É isso que eu falava. Eu ainda dizia, eu nunca falei pra vocês aqui sair, deixar de acreditar a Deus. Eu falei pra vocês, inclusive falava nos vídeos, pra você deixar o sistema, a prática do sistema perverso. Né? Porque aí quando os pastores cometem esse monte de escândalo aí, quando um crente, aqueles mais fanáticos loucos, chega destruindo imagem de uma igreja católica, ou de um bandista, tudo, entendeu? Isso faz o quê? É um combustível para aqueles que já estão com o pé no inferno. Para aqueles que já estão no pé no inferno. Que é esse tipo de ateísmo aí. Entendeu? Então é combustível para ele. Opa, bem, opa, pegamos aqui, ó, pá. Então eles ficam que nem mosca em cima para catar uma falha do crente para desmoralizar a pessoa do Cristo, a pessoa do Pai. Mas é aquilo que eu te falo. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Você pode ter certeza. Sai disso daí porque é barco furado. Uma hora vai furar. Vai furar o barco. Aí eu quero ver o que você vai fazer. Tá? Então tá aí o canal, você precisa se inscrever nele, etc. E vamos agora pro estudo. Vamos pro estudo. No livro de Isaías, capítulo 45, verso 7, diz assim. Presta atenção. Deixa eu ver aqui, porque eu tô aqui com o pessoal que tá conversando aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui quantos minutos eu tenho, porque como é tá, ainda vai dar, tem bastante tempo ainda. Bom, Isaías, capítulo 45, versículo 7. Diz o seguinte. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Aí você olha, puxa, pronto, checkmate. É isso aí. Tá vendo como Deus não presta? Tá vendo? Tá vendo? Aí tu pega o texto, corre lá. Ô mãe, tá vendo, mãe? A senhora que é crente? A senhora quer acreditar num Deus desse? Tua mãe olha pra você assim com aquele olhar, meu filho. Aí ela olha e começa na mente dessa, Deus tem misericórdia do meu filho. O que ele tá vendo na internet? Olha o que o diabo tá fazendo com você. Mãe, olha isso aqui, pai, olha isso aqui, tá vendo? Aí tu vai na empresa, aquela arrogância toda, né?
Que isso, tal, se Deus não aparecer, que nem lembrei a cara do Rank aquela vez. Ah, eu dou um pá na cabeça, faço não sei o quê. Que loucura que é aquilo, cara. Que loucura, tá os vídeos aqui no canal. Que loucura que vocês faziam também. Entendeu? Aí tu sai dizendo, tá vendo, tá aqui. Olha, Deus não existe. Aí recorta a página, coloca lá no Facebook. Né? Colocando pro crente. Tá vendo, crente? Olha aí. Que Deus é esse? Que Deus é mané é esse? Tá vendo? Olha aí. Ele afirma. Ele é um réu confesso. Eu falava isso. Mas era revolta contra Deus, cara. Eu nunca fui ateu. Simplesmente a revolta de Deus. Pelos meus muitos motivos. Mas eu precisei passar pelo que eu passei. Por experiência. Eu não devo satisfação da minha vida para dar para ninguém, nem ficar me justificando. Eu só sempre vou citar do que eu falava. Eu não nego. Para quê? Porque eu queria escandalizar o nome de Deus. Eu queria jogar o nome de Deus por terra. Eu queria acabar com a raça de Deus. Era assim. Porque essa é a função. O ateu ele não milita contra qualquer outra religião. E não é contra as ideologias religiosas. O foco é só a Bíblia. É só a Bíblia. Pode ser que agora eles mudem, né? Eu comece a tentar ir pro outro lado. Mas eu acho meio difícil. Porque o intuito por trás é grana. Para de dar dinheiro pra Jailson. Para de dar dinheiro pra Miranda. Para de dar dinheiro pro pessoal. Pra tu ver se eles vão fazer por amor. Os caras já ganham do YouTube, gente. Eles já ganham dinheiro do YouTube, não é pouco. Aí você ainda dá mais dinheiro pros caras e fica falando mal do pastor. Que moral que você tem? Você não tem moral. Deixa eles fazerem o trabalho deles, que acham que deve fazer, mas não dá um centavo. Pra tu ver. É porque eles estão te enganando, fazendo você de bobo. E eu vou te provar aqui. Tá? Eu vou te provar. Vamos lá. Isaías 45:7. Diz o seguinte: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Eita Deus, tá? Vamos entender agora o que é isso, tá? Vamos entender isso daqui. Vamos lá. Será que Deus realmente é mal? Será que ele pratica o mal? Primeiro você precisa entender sobre o mal moral e o que é mal de calamidade. Eu já vou dar um toque para você. Você precisa ter dois entendimentos aqui. E você precisa ir para o contexto histórico, para saber o que está acontecendo na história. Para o versículo chegar e falar um negócio desse. Porque a Bíblia, a história não está se resumindo somente no capítulo 45, versículo 7, não. É os ateus que encolhem o negócio e fica, não. Você tem que ler todo o texto, todo o contexto e descobrir que tipo de mal é esse, se Deus é bom. Né? Então vamos explicar para vocês. Agora, depois do que eu explicar com mínimos detalhes, se você quiser ficar na sua ignorância, o problema é teu. É porque realmente tu é burro. Tá? Não adianta me xingar não, porque realmente é verdade. É burrice, cara, porque eu vou falar pra você, viu? Tá? Então vamos ensinar pra esse pessoal. Vamos lá. Diz o seguinte: eu formo a luz, eu crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Você não lê, né? Olha agora o que significa. Vamos tentar entender o que é o mal moral e o mal de calamidade. Qual é o tipo de mal que está aqui falando? Tá, vamos consultar o hebraico para ver o que é. Deus é benevolente. Primeira coisa que você precisa entender. Eu coloco tudo no quadro aqui, tá, pessoal, meus estudos, para ficar mais fácil. Como a gente estivesse numa sala de aula, tá aí a lousa para você. Primeiro, você precisa entender que Deus é benevolente. Totalmente bom. Totalmente bom. Por mais que você não consiga entender. Ah, se ele é bom, por que a pessoa está sofrendo? Ah, se ele é bom, por que aquela criança está fazendo? Tá, então se você quiser saber, você vai vir lá no meu canal e vai assistir o vídeo, tá? Aqui, se Deus é bom, porque ele permite o mal. Tá vendo aqui, ó? Ó, passando o mouse aqui, ó. Esse aqui do meio, depois a Bíblia prova que nós temos elementos do barro no corpo. Tá? Aqui, ó. Se Deus é bom, por que permite o sofrimento? Você tem que ir aqui primeiro para você entender. Tá bom? Então você precisa entender que Deus é eternamente e totalmente onibenevolente bom. Ele é bom, 100% bom. Ele não tem o amor. Ele é a raiz do amor. É o próprio amor. Você só vai conseguir entender isso quando você se aprofundar nas escrituras. Não é pegando versículo isolado ou assistindo um vídeo de ateuzinho aí, não. Porque senão tu vai continuar dentro da ignorância aí. Certo? E aí você está arriscando a tua alma. Você está arriscando a tua alma. Bora! Vamos lá. Deus é onibenevolente, totalmente bom. Isso significa que ele é totalmente bom. Tudo que Deus criou, ele viu que era bom. Mas no texto hebraico ele viu,
Eu já mostrei para vocês sobre a questão da luz, quando o seu Jailson pegou o pastor lá, fazendo chacota com o pastor, porque não tem uma exegese direitinho, né? Ah, Deus parece um menino mimado. Ah, Jalu, depois que ele fez tudo, ele decidiu. Menino mimado é esse cara. Ele é um irresponsável também, que ele é responsável também por enganar vocês, tá? Ele também é responsável. Porque na realidade eu mostrei para vocês o significado da luz. Quando o texto na tradução, o cara tá lendo uma Bíblia em português e tá achando que é o bom do pedaço, né? Na tradução original não tá dizendo que Deus é um menino mimado, que ele não sabia o que estava fazendo. O texto do original de Or tá dizendo o quê? E Deus viu que a luz era boa. Deus viu que a luz era boa. O sentido muda totalmente de acordo com a tradução das Bíblias, principalmente de cada país. Aí o cara é um maluco, como o Rivanildo Menezes, o cara pega aqui um negócio para escandalizar Deus, tá vendo? É isso aqui, isso aqui. E o pessoal que não estuda mesmo cai que nem pato. É ou não é? De quem é a responsabilidade? Se eu era um demônio usado por Satanás para afastar vocês da presença de Deus, qual que era a sua obrigação? Qual que é a sua obrigação? Fala para mim. Ah, a culpa é sua. Eu sou responsável pela sua alma? Se toca, rapaz. Cada um tem que dar conta de si. Cada um vai dar conta de sua responsável por nenhum de vocês, não. Não sou dono de vocês. A sua obrigação era ter pego e falar do Rivanildo, você tá errado. Não é assim não, isso aqui é outra coisa. Eu sabia o que era. Olha pra tu ver como que é o negócio. E agora eu vou mostrar pra vocês assim, vários vídeos descontradizendo as contradições. Está lá. Tá? Está lá. Vamos ver o que a Igreja Católica fez, o que é contradição e o que não é contradição. Então vamos lá. O que Deus criou, ele viu que era bom e muito bom. Pra gente entender, primeiro, sobre a questão de Deus criar o mal ou não. Para você tentar entender isso aqui, nós vamos ter que ler o capítulo inteiro. Aí você vai entender se aqui é o mal moral ou é o mal de calamidade. Deus é onibenevolente, totalmente bom. Tudo que Deus criou, ele viu que era bom. Ou muito bom. Ele sentiu, ele determinou. É bom. Deus não tem prazer com a maldade. Eu fiz umas perguntas aqui, nós vamos tentar entender. Olha só, primeiro ponto. Por que Deus fala que faz o mal? Por que ele falou que faz o mal? 2. Como o mal pode ser ao mesmo tempo bom? Peraí. Quer dizer então que se Deus é bom, então Deus está com o mal? Que conversa é essa? Vamos entender. Terceiro ponto. Como praticar o mal para trazer o bem? Você sabia que tem essa? Você sabia que existe aquele negócio? Até o ser humano faz isso? Você pratica o mal para trazer o bem para a pessoa? Como assim, Rivanildo? Bora, vai estudando, vai ficando aí. Bom, eu quero começar com vocês aqui, para a gente entender, nós vamos ler todo o capítulo 45, tá? Aí você vai compreender isso daqui, então vamos prestar atenção. Essa foto aí é numa ilustração de Ciro, tá? Porque o texto no capítulo 45 de Isaías, gente, ele tá falando de Ciro, do rei Ciro, tá? Então você vai ver toda a história de Ciro. Quem é Ciro? Vamos lá. Primeiro eu vou começar por aqui. Eu coloquei aqui, você pode printar a tela para você estudar. Estude. Estude. Não seja papagaio como esse pessoal é. Só Ctrl V e Ctrl C. Pega Ctrl V e Ctrl C. Ctrl V e Ctrl C. Leia, estude, investigue. Busque o Criador. Ele é real. Ele é real. Vamos lá. Quem foi Ciro? Ciro o Grande, foi um dos mais importantes reis da Pérsia na antiguidade. O reinado de Ciro II ocorreu entre 559 a.C. e 530 a.C. Ele foi o fundador do Império Aquemênida, que também conhecido como Primeiro Império Persa, que teve como base extensos territórios da Ásia Ocidental. Porque o texto está falando dele, tá? Então antes da gente saber quem foi Ciro, para chegar no capítulo 45, versículo 7 de Isaías, porque que Deus falou que ele pratica o mal, você precisa primeiro entender isso daqui. Então vamos lá, Ciro, o Grande, foi um dos mais importantes reis da Pérsia na antiguidade. Ciro II foi filho de outro importante rei dos persas, chamado Cambizel. Cambizel I foi o pai de Ciro. O filho de Ciro II, que chamava Cambises II,
foi o sucessor do Império Aquemênida após a morte do pai. O Ciro II, ele morreu aproximadamente às margens do rio Sirdária, lá ali na Ásia Central, provavelmente em dezembro de 530, mais ou menos antes de Cristo. Foi enterrado em Passargada, a mais importante cidade da Pérsia antiga, que havia sido fundada pelo próprio imperador anos atrás, anos antes, tá? Então vamos lá. Esse foi um dos excelentes reis. Foi um dos melhores reis. Mas e por que ele é citado no livro de Isaías? Como é que Deus chega depois e chama ele de mal, que faz o mal? O que isso quer dizer? Vamos tentar, vamos mais um pouco para frente. O Ciro II, pessoal, Ciro II, ele passou para a história como um imperador tolerante, que respeitava a cultura e a religião dos povos conquistados. Toda vez que Ciro chegava, ele era um cara guerreiro. Ele respeitava a guerra, entenda. Era só os soldados que vinham. Ele não era covarde como alguns eram. Sabe que entravam para a guerra e ali faziam crimes de guerra. O que é o crime de guerra? Era violência contra a mulher, contra a criança e fazer uma série de coisas ali esquisitas, tá? O pessoal tá até me perguntando, é sobre aquela passagem das virgens que o povo de Deus pegou e ficou para elas, Rivanildo. Vocês nem estudam direito o negócio, cara. Bora, vamos tentar explicar para calma, vamos com calma. Ciro II passou para a história como um imperador tolerante que respeitava a cultura e a religião dos povos conquistados. Ao dominar uma região, a deixava sob o comando de líderes locais, exigindo apenas a cobrança de impostos. Assim, evitava revoltas e mantinha o império de forma bem estável. Os historiadores, eles atribuem a esta forma de administrar o sucesso do Império Persa durante o governo de Ciro o Grande. Então por quê? Porque normalmente o pessoal que é de guerra, né, os reis, eles entravam para uma cidade, saqueavam tudo, faziam toda a bagunça, chegava ali e eles simplesmente mudavam os reis, mudavam o pessoal. Não, eles conquistavam, tá? Eles entravam na guerra, eles conquistavam, Ciro foi um instrumento de Deus, eles conquistavam, mas nessa conquista de Ciro, o que acontece? Ele simplesmente chegava lá e falava, gente, agora o império tal está sob o domínio da Pérsia. A partir de hoje, eu, o Ciro, sou aqui o responsável por vocês. Mas fiquem tranquilos, eu não vou aqui tirar a vida de ninguém, eu não vou atrapalhar o comércio de vocês, eu não vou estragar a vida de vocês. Todos vocês camponeses, comerciantes, agricultores, continuem com as suas vidas, com os seus direitos. Isso era o discurso de Ciro. Todos vocês vão conquistar. Vocês continuem trabalhando, etc. E aqui, na cidade de vocês, nós derrubamos o líder, né? Porque ele maltratava vocês. Ciro fazia isso. Era como se fosse um Robin Hood, tá? da história aí. Ele maltratava vocês e agora eu quero que vocês escolham uma pessoa para ficar no lugar, para tomar conta de vocês. A única coisa agora que vocês têm que entender é que o domínio de vocês está sobre agora o país da Síria, né? Dos persas. Então vocês precisam estar ligados com a gente, tá? Então você precisa escolher alguém aí. Então o povo escolhia uma pessoa, apresentava para ele e o pessoal ficava olhando um para o outro. Cara, mas que rei é esse? Normalmente a gente estava aqui com medo, né? Normalmente os reis quando entram eles saem assassinando todo mundo. O homem chegou aqui na paz e falando pra gente continuar a nossa vida e as pessoas aceitavam isso, entendeu? Então não tinha derramamento de sangue nessa natureza, o povo não se revoltava porque eles continuavam com a vida deles. Olha, a partir de agora o território de vocês faz parte do meu território. A administração geral é minha, como se fosse um governo federal. Porém, a única coisa que eu exijo aqui de vocês para ajudar o império a crescer é aí a cobrança dos impostos. Mas impostos justos. Ele não era um rei injusto. Era justo. Mas o que isso tem a ver com Isaías 45? Por isso que eu estou te falando. Se você não estudar, você não vai entender. Vamos lá. Você entendeu essa parte aqui, né? Ao dominar uma região, a deixava sob o comando de líderes locais, exigindo apenas a cobrança de impostos. Assim, evitava revoltas e mantinha o império de forma estável. Os historiadores atribuem a esta forma de administrar o sucesso do Império Persa, tá? Durante o governo de Ciro, o Grande. Então, um dos maiores sucessos da vida dele foi essa. As formas de governar de Ciro, principais conquistas de Ciro,
E a expansão do Império Persa foi gigantesco. Isso tudo está registrado em Isaías 45. Tá? Que vai chegar naquele momento onde Deus fala aquele negócio. Por que ele falou aquilo? Por que o profeta falou aquilo? Sob o seu comando de Ciro II, o Império Persa obteve grandes conquistas e expansões territoriais. Conquistou diversos territórios do Antigo Oriente Próximo, conquistou povos de grande parte do sudeste da Ásia, dominou grandes áreas da Ásia Central e da região do Cáucaso, conquistou Babilônia, isso foi em 539, está na história Anticristo. Esta conquista, pessoal, foi retratada nos textos bíblicos, no Antigo Testamento, principalmente Isaías. Após conquistar a Babilônia, Ciro libertou os judeus do cativeiro, autorizando-os a voltarem para Jerusalém. Olha como o cara era decente. Você está entendendo? Ciro, ele era o instrumento nas mãos de Deus. Para você entender o contexto histórico. Você entendeu? Ou seja, o Criador, ele precisava de um instrumento humano, tá? Para realizar tanto a bondade quanto a maldade. Já está captando aí, né? Já está chegando a informação, né? Ciro era um instrumento de Deus. Ele era um instrumento de justiça. Vamos continuar. Tá? Então Ciro livrou o povo de Israel da escravidão lá da Babilônia. Foi ele que fez isso. Volta de 539. Primeiro, por que Deus fala que faz o mal? Argumentos falaciosos dos ateus, irracionais, é ler apenas um verso isolado do texto em questão. Versículo fora de contexto gera um grande pretexto. Vamos ler o capítulo inteiro agora que você vai entender por que Deus falou aquilo. Vamos lá. Tá vendo que o título começa Ciro, o escolhido de Deus? Está na Bíblia. Aqui eu peguei trechos que estão na Bíblia, tá? Então, para você não ficar só nessa babaquice desses ateus da irracionalidade, tá? Preste atenção, você precisa entender tudo o que acontece. Descontradizendo contradição. Aqui é falando sério. Tá? Vamos lá. Por que Deus falou que faz o mal? Por que ele falou que faz o mal? O título já começa. Ciro, o escolhido de Deus. Assim diz o Senhor a Ciro, o seu rei escolhido. Eu dei a você força para conquistar as nações. Vamos chegar lá no 7, presta atenção. Assim diz o Senhor a Ciro, o seu rei escolhido. Eu dei a você força para conquistar as nações e tirar os seus reis do poder, para abrir as portas das cidades, de maneira que ninguém as possa fechar de novo. Ou seja, no verso 1, Ciro é o instrumento nas mãos de Deus. Ele foi escolhido nessa exata época para ser um instrumento nas mãos de Deus. Na concepção judaica, o próprio Deus é aquele mesmo que faz o bem e o mal. Não existe a concepção do diabo, o Satanás dentro da Taná. Não tem isso na vida dos judeus. O próprio Deus é que faz esse tipo de julgamento. Então entenda que Ciro aqui, Deus já começa escolhendo ele. E ele escolheu Ciro exatamente como uma justiça que vai fazer o bem e também para fazer o mal. Só que esse mal não é o mal moral, é mal de calamidade. Por isso que nós temos que entender o texto no original. Vamos lá. Então você viu aqui, versículo 2. Caminharei diante de você. Olha o que Deus está falando com ele. Olha, Ciro, eu vou caminhar diante de você para aplanar as muralhas das cidades. Deus vai preparar o caminho. Derrubarei as portas de bronze e cortarei as grades de ferro. Pronto, aqui já começa a execução do mal. Veja que o contexto já começa dizendo no versículo 2 que Deus está usando Ciro através do quê? De um mal calamidade, não um mal moral. O mal calamidade, só que o mal que vem para bem, entenda, é uma espécie de julgamento. Precisa ter um julgamento. Vamos continuar no contexto. Aí Deus fala com ele: eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o único Deus que existe. Dei a você o poder, embora não me conheça. Tá vendo? As pessoas ficam, como é que é o nome desse Deus, Rivanildo? Você teve experiência com ele, como é que é o nome dele? Não tem nome. Eu não tenho que falar para vocês. Na dúvida, eu chamo ele de Criador. Tá? Olha o que o Criador falou com ele: eu sou o Senhor e não há outro.
Eu sou o único Deus que existe. Dei a você o poder, embora não me conheça. Dei a você o poder para que todos saibam, de leste a oeste, que eu sou o único Deus que existe. Eu sou o Senhor e não há mais ninguém. Versículo 7. Olha aí agora. Eu faço a luz e crio a escuridão. Eu trago a paz e crio a desgraça. O termo desgraça ou termo mal depende das traduções. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Então não pegue só o texto isolado aqui não, que você não vai entender. Agora olha o 8, que a gente vai entender qual que é essa desgraça aí. Qual que é o mal que Deus está causando ali. Deus está usando Ciro como uma espécie de juiz. Ele é um juiz, que ele vai resgatar o povo de Israel que está cativo na Babilônia. Pelos babilônicos ter feito coisas desagradáveis com o povo de Deus. Quando você vê um outro texto, bem-aventurados os pais que pegaram os seus filhos e atiraram nas rochas, aí você que é ateu, ignorante como eu era lá atrás, mas sabendo da minha, porque eu estava revoltado com Deus, aí eu pegava o texto, como vocês fazem aí, porque vocês são papagaio, e sai colocando nas redes sociais, dizendo, tá vendo? Aí que Deus é esse? Pegar a criança, colocar na pedra, jogar pra onde, que não sei o quê. Olha o contexto. É porque os babilônicos fizeram isso com Israel. Se alguém chegar para você e fizer mal para sua filha, para o seu filho, dentro da sua casa, para sua esposa, tá? E não houver ninguém para defender, nenhum tipo de julgamento terreno, como é que ia ficar a situação do cara? Ia ficar impune. Você já ouviu falar na causa e efeito? Ou então aquilo que está na Bíblia, aquilo que o homem plantar, ele colherá. Você lembra daquele assassino que andou por aí chamado Lázaro? Que fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo, e até os policiais começaram a fazer uma oração para encontrar ele. Lembra do vídeo que eu fiz zombando os policiais? Eu sabia que Deus ia fazer isso, mas eu queria desonrar ele. Eu estou confessando isso para vocês. Eu queria desonrar o Deus. Porque eu sei que infelizmente as pessoas não conhecem a escritura. E aí o que acontece? Oraram e de repente aconteceu que encontraram o cara. O que aconteceu? Fuzilaram o cara. O que você faz, você paga. Ali foi imediatamente. Tem coisas que ainda demoram um pouco. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Por isso que eu estou te dizendo. Se você é uma pessoa que está fazendo mal para mim, você vai pagar pelo mal que você está fazendo, mas não é, isso é consequência da vida. Se eu fizer o mal para você, eu vou ter que pagar. Aí existe o mal moral e o mal de calamidade. O Criador, ele não afeta o mal moral, ele não faz o mal moral. Nós vamos ver isso no hebraico, mas ele faz o mal em calamidade. Como que é o mal em calamidade? Ele traz determinadas situações como juízo para determinada nação, para determinada família, para determinada nação, pessoa, para julgar o caso. Sabe? Porque todos nós temos o livre-arbítrio. Ah, Ivanildo, que é isso? Tu falava que não. Realmente, lembra do texto que eu falava? Mas que livre-arbítrio é esse? Deus interfere no livre-arbítrio? Mas tem, pessoal. Existe o livre-arbítrio e ele não vai intervir no livre-arbítrio de cada um. Pode ter certeza disso. Se o cara foi lá e fez tal coisa com a criança, pode ter certeza. O espírito dela retorna para Deus. Ele encerrou ali o sofrimento daquela criança. Porém, você tem que entender, você não vai conseguir entender. Se aquela criança nasceu somente para aquele momento, para aquela história. Só que aquele cara que fez determinada coisa, ele vai pagar por aquilo porque ele plantou. Ele desobedeceu às leis do eterno. Ele desobedeceu aquilo que foi estabelecido nas leis universal. Ele vai ter que pagar. Isso é causa e efeito. Se você acha que eu estou mentindo, faz o mal para um cachorro, para qualquer animal para você ver. Eu não estou falando da cadeia alimentar. Não estou falando no sentido da cadeia alimentar. Eu estou falando do mal de judiar do animal. Para tu ver o que acontece. Ou então de um ser humano, de alguém para tu ver. Você vai colher o que você está plantando. Às vezes a colheita não é do mesmo jeito, não. Mas você vai colher. Faz um teste para ver se eu estou mentindo. Então Ciro, ele foi chamado por Deus para ser juiz. Ciro, ele trazia o juízo, a paz, e ele trazia o mal. O contexto está dizendo que Ciro fazia isso. Ciro foi escolhido por Deus para executar o juízo. É tanto que ele foi um bom juiz. Ele foi um bom governante, foi um bom rei. Um dos melhores da história. Eu faço a luz, eu crio as trevas. Eu trago a paz e crio desgraça. O contexto mostra aqui que quando Ciro entrava nas cidades para fazer a conquista,
Deus trazia em Ciro a desgraça para aqueles homens que oprimiam o povo. Você está entendendo? Vou repetir. Quando o texto está dizendo Deus faz a luz e faz as trevas, cria a paz e cria o mal, ele usava Ciro. Ciro entrava na cidade, como entrou em Babilônia, e Ciro em Babilônia, ele foi a desgraça. Por quê? Porque eles tiveram que pagar pelo que eles fizeram com o povo de Israel. Não era justo. Você acha que é justo? Eles fizeram a livre de espontânea vontade. Eles tinham que pagar pelo que eles fizeram. Não tem isso. É a lei. Você está entendendo? Então, o Deus bíblico está usando o quê? Um julgamento do quê? De calamidade. E não um julgamento pessoal. Ou seja, não de um mal pessoal. De um mal moral. O mal moral é quando se faz diretamente um mal a um indivíduo. Esse é o mal moral. O contexto não está falando do mal moral. Está falando de um mal calamidade. Quando se traz, o Criador ele traz uma tempestade, traz uma erupção topográfica ou qualquer coisa sobre a natureza, aquilo é o mal da calamidade. Aquilo é uma espécie de alerta para que o homem venha se arrepender dos seus atos. Para que venha se arrepender das suas injustiças, das suas loucuras. Mas mesmo Deus fazendo isso, esse mal não se enquadra no caráter de Deus, porque ele sempre foi bom desde a eternidade. O contexto histórico é isso daí, vamos lá. Eu faço a luz, eu crio a escuridão, eu trago a paz e crio a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Que a chuva caia dos altos céus, que as nuvens derramem justiça, que a terra se abra para deixar a salvação nascer. E assim ela possa produzir justiça. Eu, o Senhor, criei isso. Você está entendendo o que o contexto está dizendo? O que é a luz aqui? Entendeu? Então ele começa no versículo 8 já contando a luz. Entenda que o versículo 7 está falando de Ciro. Deus utilizando Ciro. Vamos lá. Ai daquele que discute com aquele que o fez. Pronto, agora é o mal. Não é o mal moral, é o mal de calamidade. Ai daquele que disser, que discute com aquele que o fez. A pessoa é apenas um vaso de barro. Quem é você para discutir com o pai? Quem é você para decidir o que você quer? Pode o barro dizer ao oleiro o que está fazendo? Claro que não, nós somos barro. Você vai ensinar para Deus, olha o que ele está falando com você. Pode o barro dizer ao oleiro, por que fez uma coisa assim? Olha aí, ó. Por quê? Porque você não está entendendo. Aí chega na mente humana dos irracionais de ateus militantes, idiotas, aí chega dizendo um monte de babaquice. Um monte de idiotice. Entendeu? Ah, mas Ivanildo, você fazia. Eu tô te mostrando aí agora, não tô? Não é verdade? Aí, ó. Eu tô mostrando pra você a real da coisa. Aí você cai na conversa do diabo que você quer. Continua aí zombando. Continua aí. Não tem problema. Cuidado, não é ameaça, porque Deus não tá ameaçando ninguém, mas existe a lei de retorno. Tá? Bom, e você tem que servir a ele por amor. Não é por obrigação e nem por ameaça. É por amor. Ou você acredita em Deus ou você não acredita. Não tem essa conversa. Eu decidi acreditar pelas minhas evidências e pelas minhas experiências com ele. E falei no meu canal que se eu tivesse a minha experiência com ele, o meu jeito, e adianta eu falar pra vocês? Não, vocês vão zoar do mesmo jeito. Vocês vão tirar onda do mesmo jeito. Eu vou dar combustível pra vocês. E de eu escandalizar o nome do Criador. Não adianta. Porque as coisas espirituais só se ensina quem é espiritual. O homem carnal não consegue discernir as coisas do espírito. O homem carnal não. Então eu vou falar alguma coisa pra vocês saírem zoando. Ah lá, o cara viu o Gasparzinho, o cara viu não sei o quê. É isso que vocês sabem fazer. Porque vocês não querem abrir o entendimento para compreender as escrituras, e nem o Pai. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Nós confundimos, se na realidade as coisas, a salvação, ela é tão simples. Somos nós que complicamos as coisas. É você que complica as coisas. É você que quer saber isso, quer saber no hebraico, quer consultar não sei aonde, quer consultar. E as coisas é tão simples, basta crer. Acreditar no Criador, ver as suas evidências. Ver que o mal, em termos de dizer assim, pessoal, são responsabilidade nossa. E o mal que acontece na natureza, no sentido de calamidade, também é culpa nossa, porque precisa ter um julgamento pela maldade. O cara é ateu, escandaliza, faz um monte de coisa, mas não tem um coração contrito. Se você que é ateu, ou que se diz ateu, tiver um coração contrito, você já está dando brecha para quê? Por Espírito Santo, por Espírito do Pai,
habitar em você. Então, por mais que a minha rebeldia esteja lá atrás, eu tinha um coração contrito. Eu não estava bem. Eu não tinha paz, porque ateu não tem paz. É uma aparência de paz. Não tem paz. Pessoas vazias, sem esperança. Só essa vida mesmo, vou aproveitar tudo, já que não tem isso, aquilo outro. Claro que eles não vão cometer determinados crimes, porque não vão ser julgados. Não estou falando desse sentido. Tá beleza, é isso aqui. Então, não há uma esperança. O ateísmo não traz esperança. Que esperança que traz? Acreditar numa ciência mentirosa? Acreditar num monte de coisa mentirosa? Na teoria de Charles Darwin? Que todos o que eles apresentam aí, principalmente esse grupo de ateus que são apoiados pela maçonaria, é tudo falso? Fósseis falsos, entendeu? Que encontraram não sei aonde, já foi descoberto, já foi mostrado a cabeça montada de uma coisa e outra, que era de um outro animal pra inventar, pra forçar a barra. Entendeu? Então é desonestidade, não é assim que funciona. Só que não adianta, todos que tentam lutar contra o Criador sempre caem por terra. Tá? Ai dos filhos que diz ao seu pai por que me gerou, ai do filho que diz à sua mãe por que me fez nascer. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, serão vocês que irão me ensinar a criar os filhos? Olha Deus perguntando para eles. Vão me dar lições sobre o que devo fazer? Quem é o homem para lutar contra o Criador? Quem é o homem para dizer o que Deus vai fazer ou não? O que na minha arrogância eu fazia? Você tem que aparecer aqui para mim, eu quero ver se Deus aparecer aqui para mim, me mata, coloca o anjo com espada. Olha aí, Deus nunca ia fazer isso. Nunca ele ia fazer isso, porque simplesmente iria romper aquilo que é estabelecido, chamado livre-arbítrio. Eu tinha minha escolha de xingar. Eu tinha minha escolha de fazer o que eu queria. De zombar do meu pai, que me arrependo eternamente por isso. Me arrependo e me arrependi. Porque ele existe, ele é real, ele nunca fez mal pra mim nenhum. Olha, eu vou te falar a verdade aqui, você acredita ou não? Eu sempre na minha rebeldia, xingando ele, maltratando ele, escarnecendo dele, querendo acabar com a palavra de Deus, ele sempre esteve me guardando. Ele sempre esteve me protegendo. Até naquele dia do hospital, quando eu xinguei ele, quando eu falei um monte de coisa, no outro dia eu senti um remorso, uma coisa ruim. E eu não trouxe isso pra vocês. Até ali ele me guardou, porque ele poderia ali mesmo ter ceifado a minha vida, mas ele tem um propósito na minha e na sua vida. Não é propósito de você ser um religioso, fanático, andar que nem doido, não é isso. É o propósito de vida. A sua vida não começa aqui, não termina aqui. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Meu amigo, o diabo, o inimigo do Pai, os espíritos do mal, eles andam pelo mundo. As trevas estão tomando conta do mundo. As profecias bíblicas, querendo você ou não, elas existem. Elas estão acontecendo. A gente complica tudo. Aí você quer pegar uma história que, não é Deus. Aí você tem dúvida, né? Não é Deus, é o Gilgamesh. Vamos lá. Isso aqui faz mais sentido. Não é Gilgamesh não, a história de Buda é a melhor. Tá, vamos lá. Vocês simplesmente estão procurando Deus em todos os locais, como eu fiz. A gente procura Deus no budismo, a gente procura Deus no espiritismo, a gente procura Deus na macumba, na umbanda, na candomblé, a gente procura Deus no ateísmo, a gente procura Deus em todos os lugares e não vai encontrar da forma que você quer. Sabe por quê? Porque Deus está em todos os lugares. Ele está na natureza, ele só não está na corrupção, só não está na mentira, ele só não está no engano, só não está na maldade do homem. E nem nas religiões. Não adianta, você não vai encontrar o Pai desse jeito. Ele não é mau. Preste atenção no contexto. Ele não é mau. Ele escolheu Ciro. E ele falou, eu crio a paz e faço o mal. O mal que está falando é o mal de calamidade, é de julgamento. Tá? Foi eu que fiz, etc, etc. Que nós estamos vendo aqui. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, vamos mais para baixo. Ciro escolhido. Porque aqui é o texto, né? Vamos lá. Bom, primeiramente, deixa eu ver aqui. Tá. Deus é onibenevolente, tá. Deus não tem prazer com a maldade. Por que ele não tem prazer com a maldade? Porque ele não é a maldade. Ele é juiz. E precisamos todos nós sermos repreendidos. Já pensou se não tivesse regra? Que baderna que ia ter? Que com regra,
Os caras já fazem o que faz, a gente já apronta pra caramba. Com regra. Imagina se não tivesse. Que desordem que esse negócio vai ficar. Precisa ter regra. E quem desobedecer vai ser punido. Funciona assim. Ou você quer viver no mundo sem regra? Hã? Então, no mundo espiritual também é assim. Existem regras. Não é assim uma punição. São regras. Tem que ter regra. Deus não tem prazer com a maldade. Está em Salmos capítulo 5, versículo 4. Tu não és Deus que tem prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Está vendo o texto dizendo? Está vendo? Descontradizendo a contradição. Contigo o mal não pode habitar. O mal de lá, presta atenção, que eu vou mostrar para vocês no hebraico, é mal de calamidade. E não o mal pessoal. Abacuque 1,13. Deus, os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então de onde veio o mal? Diz o seguinte. A palavra hebraica traduzida como mal, aqui é har. Tá vendo? Essa é a palavra har, que significa mal natural. O que poderia ser traduzido como adversidade, aflição ou calamidade. A tradução da palavra o mal que está aqui, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, no hebraico é isso aqui, ó, ra, o hal, que significa o natural, ou seja, é um juízo para uma desobediência, é o julgamento da desobediência, é assim que ele se utilizava. Por quê? Porque uma pessoa foi injustiçada e a outra precisa ser justificada. Quando você perde um parente por um assassinato, alguém vai lá e tira a vida de fulano que você conhece, aí a mãe vai lá e fala assim, precisa ter justiça. A justiça de Deus vai vir, e realmente ela vem. Você está entendendo? Agora, o que é o mal nesse tema aqui? Existe o mal que causa o bem. Você já viu aquela conversa que nós brasileiros temos costume de dizer assim, ó, há mal que vem para bem? Pois é, há mal que vem para bem. Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. Vamos supor que você tem um filho aí de 18 anos e esse menino vai sair no sábado para ir numa discoteca. Ele vai dizer, ô pai e mãe, sábado agora eu vou passar a noite fora ali, tá? Eu tenho 18 anos, vou com alguns amigos, eu vou lá numa balada, etc. Só que aí, durante isso, na sexta-feira, um amigo dele liga para você, que é o pai. O seu fulano, não deixa o Ricardo ir lá naquela festa, não, porque é o seguinte, ele não vai pra festa, não. Como eu gosto dele, eu queria que o senhor fizesse alguma coisa. Ele se uniu com os colegas lá, porque eles vão assaltar um banco. Eles vão assaltar um banco. Aí o que acontece? Mas cuidado, porque se o senhor falar pra ele, ele vai se revoltar contra o senhor. Sabe, se o senhor falar pra ele, ele pode sair de casa, acontecer alguma coisa. Cuidado, eu não sei como é que o senhor vai lidar com a situação. O pai para e pensa, o que eu posso fazer? Aí o filho chega, né, no sábado, filho, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo. Você vai tomar banho? Toma um banho e tal. Na hora que ele tiver o banho, o pai vai fazer o mal pra ele. Qual que é o mal que o pai vai fazer? O pai vai lá, ele pode fazer o seguinte, por exemplo, ele tranca a porta do banheiro, trancou lá, ele pode trancar a porta da casa, levar a chave e deixar o rapaz de 18 anos lá, entendeu? É um mal, não é? É crime. É crime. É cárcere privado. Eu tô dando um exemplo, não tô falando que é pra fazer. Exemplo. Exemplo. Tá aqui registrado o original. Tá o vídeo original. Tá? Exemplo. Tá? Não é pra fazer, eu tô dando um exemplo. Então o que acontece? O que o pai fez? Ele segurou o filho, aí passou o horário deles fazer o assalto, o filho bateu na porta, pai, abre. Então você livrou o teu filho de cometer aquele assalto e possivelmente ser preso ou até ser morto pelo tiroteio com a polícia. Então você causou um mal que vem para bem. Você entendeu? O mal moral não é esse que está em Isaías. O mal moral é quando eu chego para uma pessoa e faço o mal contra ela. Quando eu tiro a vida de uma pessoa ou eu causo alguma coisa, algum sofrimento, algum tipo de sofrimento na vida da pessoa. Esse é o mal moral. E esse não é o mal moral que está nas escrituras. Ali, Isaías 45, é o mal, o que significa o mal, esse é o mal natural. Adversidade, aflição e calamidade, determinada situação, determinada reinado para castigar.
tá? Para castigar por causa daquilo que ele fez. Então precisa prestar atenção no contexto do que está dizendo a história. Não é que Deus é mau para você xingar ele da forma que o Rivanildo fazia lá atrás, tá? Como algumas versões da Bíblia já o fazem, tem muitas versões da Bíblia que já traduz, principalmente a BJ, por exemplo. Então ela diz rar, que esse rar é a palavra hebraica para esse mal aqui, ó, tá? Esse mal aqui é esse aqui no hebraico, ó. E o significado dessa palavra é simplesmente o mal natural, não é o mal pessoal para cada pessoa, mas sim de julgamento, é um julgamento, tá? É uma punição por determinado tipo de pessoa ter feito algo com a outra, porque é o justo, entendeu? Então a tradução é: Deus forma a luz, né, e cria as trevas, ele cria a justiça. O termo trevas é justiça, nesse contexto da história aqui. A Bíblia é clara ao dizer que Deus é moralmente perfeito. Está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Se ele é perfeito, ele não pode fazer o mal moral. Mateus, capítulo 5, versículo 48. E que lhe é impossível pecar. Hebreus 6, 18. Ao mesmo tempo, sua absoluta justiça exige que ele puna o pecador. Então, como atos de julgamento divino, esses desastres são certamente o Ra para as pessoas sobre as quais eles sofrem, mas por serem atos de justiça de Deus, não podem ser considerados como moralmente iníquos. Isso não vem da parte de Deus, esse termo de mal que esses ateus cabeça de elefante estão falando por aí, tá? Mas, e o mal de ordem moral? Deus nos deu o livre-arbítrio. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, 1 Coríntios 6, 19. Isso é o livre-arbítrio. Ou seja, somos livres para praticar tanto o bem quanto o mal. O moral. Quem pratica o mal moral somos nós, não Deus. Entendeu a diferença? O mal surge quando o ser humano usa a sua liberdade para fazer o mal, e não bem. Em Tiago, capítulo 1, verso 13 a 14, diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, porque esse mal, tá? Esse mal moral não é o mal que a gente fala de calamidade, que as escrituras hebraicas falam de calamidade. E a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal. Nós somos tentados pelo nosso próprio mal. Somos nós que escolhemos fazer o bem ou falando mal para a pessoa. Esse é o mal da pessoa, o mal moral. Olha só, cada um, porém, é tentado pelo próprio mal, desejo, sendo por este arrastado à sedução, a ser seduzido pelo próprio mal. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É os pecados, é a maldade, é a crueldade, é a arrogância de vocês ateus que não deixam enxergar o Criador. Nunca com essa arrogância, sabe? Nunca com essa arrogância a gente chega em algum lugar, pessoal. A gente precisa baixar a bola, ser humilde, pedir uma mudança de vida. Você não precisa ser religioso. Você precisa acreditar no Criador para que tua alma seja salva. Se uma pessoa for livre com respeito a uma dada ação, então tem a liberdade de realizá-la ou não. Nenhuma das condições anteriores ou leis causais determinam que ela realizará ou não a ação. Ela tem o poder, no momento em questão, para realizar a ação, e tem poder para não a realizar. Ora, Deus pode criar criaturas livres, mas não pode causar ou determinar que façam apenas o que é correto. Então ele não pode determinar, ele cria suas criaturas como criou eu, você como criou os anjos, mas ele não pode determinar para nós que nós façamos somente as coisas certas. Porque precisa acontecer isso na nossa vida, isso e aquilo, para que nós possamos ter a escolha do que é certo ou errado, faz parte da vida. Por isso que nós somos seres humanos animados. Como assim na forma animada? Nós somos seres humanos independentes. Temos personalidade diferente, temos pensamento diferente, temos coisas diferentes. E quem nos traz isso é o Espírito. Afinal, se o fizer, então elas não são livres. Se Deus interferir, significativamente livres, não fazem o que é livremente correto, para criar criaturas com capacidade para o bem moral. Portanto, Deus tem de criar criaturas com capacidade para o mal moral.
E não pode dar a essas criaturas a liberdade de escutar o mal. E ao mesmo tempo impedi-las de executá-lo. E aconteceu, infelizmente, que algumas das criaturas livres, o que acontece? Que algumas das criaturas livres que Deus criou erraram no exercício da sua liberdade. Esse realmente, pessoal, é a fonte do mal. Porque nós realmente escolhemos o nosso caminho. Nós tomamos as decisões e muitas das vezes são decisões erradas. E essas decisões erradas nos levam ao quê? Ao abismo. Ao abismo do quê, pessoal? Ao abismo da ignorância. Ao abismo da perversidade. Ao abismo do mal. Vocês estão entendendo? Quando você pegar aí o texto de Isaías 45:7, você entendeu agora? Olha, nós passamos 1 hora para entender um versículo mal traduzido pelos ateus. Falamos da história de Ciro. Mostrei para você na Bíblia o que quer dizer Ciro. Ciro era o instrumento de Deus para realizar o bem e fazer o julgamento do mal. É no contexto histórico. Não pegue só versículo isolado, ateu, porque isso é canalice, e sai espalhando por aí. Ah, mas você fazia, Rivanildo. Já vou voltar a explicar de novo. Fazia sim, e confesso, mas o objetivo de destruir o meu Criador. E acabei quebrando a cara. Ainda bem que ele me deu a oportunidade. E eu quero que vocês tenham oportunidade com ele. Não é dinheiro que paga a sua salvação, não é grana que paga, não é status que vai pagar. Tudo nessa vida é passageiro. Lembre até vocês que estão ainda na ignorância. O que adianta vocês ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, pessoal, dito isso, essas palavras, eu agradeço do fundo do coração a sua participação aqui no canal. Muito obrigado do fundo do coração por vocês estarem aqui conosco. Lembrando que esse canal está aqui em fase de crescimento. Estamos aqui falando das coisas do Pai e tirando as contradições, tá? Descontradizendo as contradições, beleza? Então vai acompanhando conosco aí esse trabalho, vai aqui assinando o canal se você quiser, tá? Se você quiser ser membro, tá aí o botão para você. E assina o canal, estamos aí sempre postando os vídeos aqui para vocês. E não esqueça de você compartilhar os vídeos. Compartilhe, olha, esse canal é do Criador, esse canal é de Deus, é para falar realmente as coisas do Pai e as coisas vão acontecendo. Eu preciso da sua ajuda porque as trevas estão muito revoltadas com a minha decisão de ter saído dessa enganação perversa, maldosa que é esse ateísmo horrível que está por aí, tá? Um abraço para todos, tudo de bom para vocês, muito obrigado, shalom e até o próximo trabalho que nós vamos estar aqui no nosso canal Falando Sério. Tchau, meus amigos, um forte abraço, que a paz do nosso Pai esteja com vocês. Tchau. Ah, esqueci. Se por acaso tiver algum pastor aqui na internet me assistindo e quer convidar o Rivanildo Menezes para ir ou na igreja ou então ali no seu canal para trazer aqui o meu testemunho falando sobre as coisas do Criador, pode me ligar no 31992023725. Vou colocar aqui o WhatsApp, eu até esqueci de colocar aqui, tá? 31992023725. Pode nos convidar que nós vamos aí dar o testemunho do que o Pai faz na vida do homem, tá? Não precisa pagar nada. Estamos aí para fazer a obra do Criador. Um abraço para vocês e até o próximo trabalho. Tchau!